Boa noite, amada igreja. Boa noite, você que está assistindo aí pela internet. E eu quero confessar uma coisa para você, que pregar, quando você tem um texto bíblico, já para mim é difícil. Agora, pregar quando você tem duas palavras de um versículo, foi fácil não. Falei para o pastor Ronaldo que a graça de Deus é que a gente, quando vem aqui para falar, não fala da gente, né? Porque se a gente falasse da gente, não ia dar certo não. Durante esse mês aqui de novembro, o pastor Ronaldo sentiu que nós deveríamos aprender o contexto todinho de 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, versículo 2, 9. Então eu queria, capítulo 2, versículo 9. E eu queria que você pudesse ficar em pé e abrir em 1 Pedro 2, 9 e 10. É muito importante para o contexto falar o versículo 10 também. Vocês, porém, tem outras traduções que dizem, vocês, pois, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Pai, nós queremos te honrar essa noite, Pai. Nós queremos declarar a nossa dependência, a nossa submissão, a sua vontade, a sua palavra. Pai, manifesta isso nos nossos corações e a todos que estão aqui, que estão assistindo a gente pela internet. Manifesta seu poder, que haja compreensão, que haja amor, que haja paz. Em nome de Jesus. Amém? Senta aí, amigo. Vamos lá. Vamos lá que nós vamos longe. Achei interessante. No final do mês de outubro, o pastor Ronaldo falou sobre geração eleita. Primeira semana falou sobre sacerdócio real. E cabe a mim hoje falar com vocês sobre nação santa. Nação santa. Semana que vem o pastor prega povo exclusivo de Deus. E na outra semana ele prega as consequências de tudo isso. Certo? Amém. Gostaria que você voltasse um pouquinho para ver de onde saiu esse versículo. Eu acho muito bonito que o Velho Testamento é um pano de fundo, é um rascunho, é uma coisa que foi feita assim, que vai ser comprovado no Novo Testamento. E ele tem que ser o texto bíblico, ele tem que estar no Velho Testamento, ele tem que ser comprovado no Novo e tem que fazer vida hoje para nós. Sempre assim. Está no Velho, aconteceu no Novo, foi referendado pelo Novo e tem que ter atualidade, ele tem que ser vida para nós hoje. Esse texto bíblico é assim. Então, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 diz o seguinte: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança,
Então sereis a minha propriedade peculiar, ou propriedade exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. E Pedro afirma a mesma coisa em sua carta. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o propósito de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu achei interessante quando o apóstolo Pedro fala bem assim: vocês nem povo eram, vocês eram amontoados, cada um para um lado, cada um para o outro. E me lembrou muito quando Nirode resolveu construir a Torre de Babel. Um povo tem 1555 explicações para a Torre de Babel. Não quero entrar em detalhe nenhuma delas. Mas um povo que falava uma mesma língua estava edificando uma torre para chegar ao céu. Quando Deus falou bem assim, a dependência deles está na união da sua língua. Vou descer, vou bagunçar as línguas ali, vou dar uma língua para cada um, vai acabar aquele negócio ali. Então é muito importante para que um povo de uma nação fale a mesma língua. Que um povo de uma nação santa fale a mesma língua. É sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Um povo separado, isso significa nação santa. Um povo separado, um povo exclusivo, um povo de propriedade de Deus. Nós somos chamados, fomos reconciliados, nós fomos aceitos, fomos batalhados para sair das trevas, para sair dessa escravidão, para ir para a maravilhosa luz, para sermos um povo de propriedade de Deus. A presença de Deus. Mas por que nós fomos chamados? O que me apegou muito nesse texto aqui foi quando ele fala bem assim: vós sois nação santa, povo exclusivo. Você não foi feito uma nação santa, um povo escolhido, sem sentido, sem propósito. Você foi feito para andar na presença de Deus, para viver a sua vontade, para manifestar a sua glória, para revelar o seu caráter, a sua natureza neste mundo. Não importa a nação geográfica onde você vive. Eu fiquei imaginando, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei imaginando o mundo, o mapa, mundi, aberto. E lá numa pontinha lá saía alguém, lá numa outra pontinha saía alguém. Essa foi a visão que eu tive. O mapa mundi a ser aberto. Aquele é o povo escolhido de Deus. Isso chama-se nação santa. Às vezes a pessoa fala assim, uma nação santa é Israel, porque Jesus andou lá. Não. Uma nação santa é o conjunto, é o povo escolhido dele, não importa a nação geográfica. É o povo separado dele, isso que é nação santa. O conjunto dos salvos de todos os lugares
Eu acho muito bonito quando lá em Apocalipse ele fala bem assim, de povos de todas as línguas, nações, tribos. Isso é a nação santa. Aqueles que professam, que creem na palavra de Deus e que têm uma única linguagem. O verbo se fez carne. Você pergunta, mas e esse povo escolhido? É o povo de Deus? É a sua nação santa? E você precisa entender que uma nação está em constante crescimento. Mas para você fazer essa nação crescer, o mundo, que é a nação geográfica, o mundo vai criar uma guerra contigo. Por isso Deus constitui a nação santa para combater ou para fazer essa guerra contra as nações do mundo. Eu não estou falando do Armagedon, não. Estou falando aqui e agora. Estou falando do Armagedon, não. Armagedon é outra coisa. Mas eu achei interessante que uma nação, eu me preocupei, que uma nação, como é que se constitui uma nação? E eu comecei a analisar como é que é o Brasil. O Brasil tem as suas fronteiras. Ele tem as suas limitações ao sul, ao leste, que é o Oceano Atlântico, ao oeste, ele tem as suas limitações, ele tem as suas fronteiras. E as fronteiras dessa nação santa que nós estamos discutindo, está em Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Essa é a fronteira. Então, se alguém disser para você, até onde nós vamos? Eu fiquei imaginando o dia que o ser humano conquistar a lua. Migão, te prepara para embarcar para a lua. Prepara. Porque você vai ter que pregar lá. Eis que os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Migão, vai fazer um curso de astronauta rapidinho. O interessante é que uma porção de terra não significa uma nação. É preciso ter um povo. Sempre nessa sequência. O povo está em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, com um propósito, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só o povo dele, que habita nessa nação aí. Ele tem um Deus. Salmo 33:12. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Ele tem um rei. O povo de Israel não se contentou só com Deus, como rei dele. Ele queria um rei presencial. Ele queria um rei que saísse à frente do exército para batalhar com o inimigo. 1 Timóteo 6:14 e 15. Guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Essa nação precisa ter uma constituição, que é um conjunto de leis que regem regras e comportamentos. Segunda Timóteo 3:16 a 17. Toda a escritura
é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Precisa ter uma bandeira. Cantares 2:4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. A sua bandeira sobre nós é o amor. Precisa ter um lema, precisa ter um sentido de existência. Mateus 22:36-40. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Um dia nós vamos falar sobre esse versículo, que não está escrito ame a Deus como a ti mesmo. Isso é narcisismo. Ele fala ama a Deus como a si mesmo, como você ama. Ame o seu próximo como você ama a Deus. Muitas pessoas falam assim: eu vou amar o meu próximo como eu me amo. Não, isso é narcisismo. Amém? Amém? Misericórdia, pastor. Feia coisa. Eu queria traçar alguns comentários sobre nação santa. Queria voltar ao texto base, porque quando eu li isso aí, foi um dos textos que ele revela, é a coisa mais inspiradora que eu vi, quando ele diz ideias sobre unidade. Ele fala de povo escolhido, que pertence a uma nação, que são sacerdotes, sempre num sentido de unidade. E eu digo a isso porque o termo nação no grego é laos. E laos denota um ajuntamento de pessoas com forte ligação, envolvendo território, língua, cultura, costumes, lei e história. Somos uma nação santa por causa da ação soberana de Deus em nos amar e nos chamar para sermos seus, dele. Uma vez tendo crido no seu amor, nós vamos sendo feitos nação santa e nós temos a capacidade de buscarmos lá fora quem está na geração ou na nação do mundo. E você vai ver para frente isso. Na imagem do escrito do apóstolo Paulo, nós vamos sendo feitos uma nação santa no sentido de corpo de Cristo. Cada um de nós conscientes e conscientizados de que nós somos um membro do corpo de Cristo. Por isso ele fala em Coríntios 12: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Oh, amigo, pela fé, nós renascemos para uma nova vida. Eu estava meditando sobre esse texto, mas por que você renasce para uma nova vida? Nessa vida nós somos fortalecidos por Deus em nossa comunhão com Ele. E também nós temos capacidade, nós podemos fortalecer uns aos outros. Isso é que é unidade. Isso é que o apóstolo Pedro fala no texto.
E esses ambos fortalecimentos, eles são essenciais, são fundamentais. Não é nós apenas sermos fortalecidos por Deus nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades, nos nossos sonhos. Nós precisamos aprender a fortalecer o outro. Ame a Deus. Ame a Deus. De toda a sua força, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Mas ame ao próximo como a si mesmo. Como você ama a Deus, ama ao próximo. Tenha essa capacidade. A voz de cada um de nós falando do amor que é Cristo, com amor para os próximos, é que nós vamos fazer com que Deus haja a nosso favor. A Bíblia fala em vários textos. Ela fala bem assim: existe um povo. Estava lendo Isaías 65, 66 hoje. Há um povo que tem que ser agregado a essa nação. Há um povo. Mas se nós, que já somos povo escolhido dessa nação santa, não falarmos, não pregarmos o Evangelho, o mundo não vai conhecer. É cada um falando para o seu vizinho. É assim que nós vamos aumentar a população da nação santa. Há um ministério que vai para além do que nós podemos fazer individualmente. Há um ministério para a igreja, que somos nós. Quando eu estava orando sobre o Mapa Mundi, Deus mostrava para mim a comunidade El Shaddai, assim um pontinho, uma comunidade. Não é nem uma vila, não é nem uma cidade, não é uma comunidade. Mas de fundamental importância para ele. Há um ministério para a igreja, que somos nós, individualmente, uma congregação, um ajuntamento de todos nós aqui. A voz da nação santa precisa ser ouvida. Nós precisamos também, como nação santa, anunciar, agora eu vou me basear em Pedro, as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos povo, mas agora somos povos, laus de Deus. Não havíamos alcançado misericórdia, mas agora fomos alcançados por ela. Quanto que você tem falado? Ou fica sempre na dependência do outro falar? Como tem faltado essa voz em nossos dias? Quero concluir com um lamento. Quero concluir com uma reflexão sobre a igreja dos nossos dias atuais. Eu me vi, quando eu estava estudando esse texto, eu me vi como Jeremias escrevendo Lamentações. Sério, cara. Jeremias sabia o que ia acontecer ao povo. Jeremias tinha certeza absoluta do que ia acontecer à nação. Então ele escreve Lamentações. A cidade nossa, se você analisar Curitiba, se você analisar uma outra cidade onde você veio, onde você frequenta, a cidade está cheia de igrejas enclausuradas em seus templos, voltadas apenas para si mesmas. Eu falei aqui um tempo atrás, é o crente 3S: salvo, sentado, satisfeito. Igrejas com preocupações corretas, dignas, com as coisas espirituais, sem discernir a profunda conexão que existe
entre o evangelho e a rua. A vida, a existência. Igrejas com portas e janelas fechadas para a vida. Levando aqueles que entram na igreja a perder a autonomia e a liberdade. Há um monte de regra, um monte de não pode isso, não pode aquilo. E o interessante é que quando você vê a Bíblia, existe o que a gente chama de absolutos, que são os princípios. Existe aquilo que a gente chama de relativos, que são as regras. Mas um dos absolutos de Deus é o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos aprisionará. Ah, amigo, aí é que é o detalhe. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em lugar de aliviados, recebem pesos. Essa é a igreja dos nossos dias, eu estou falando. Jesus fala bem assim: vinde a mim, vocês que estão lá no mundo, cansados, sobrecarregados, e eu vos darei um peso maior. Não é isso que diz. Eu vos aliviarei. Em lugar de enviados, são silenciados. Essa é a igreja do nosso dia. O ID do Senhor ficou para aquelas pessoas especiais, aqueles evangelistas. Não, amigo. Ninguém falou para você ir lá para a África, ninguém falou para você ir para a China, ninguém falou para você falar para o seu vizinho. Muito mais que palavra, com a sua atitude. Você tem que falar, a Bíblia diz que você tem que falar. Mas precisa as suas atitudes. Você é nação santa, você é povo escolhido. Em lugar de integralizar a vida, são levados a dividi-las, dicotomizá-las, divisão entre cristãos. E eu vejo isso, você me perdoa que eu vou falar, eu comento ao pastor Ronaldo sempre isso. Prazer que eu tenho de vir aqui no púlpito falar, porque eu sempre sei que vai ser a última vez. Não me preocupo. Mas você vai na marcha para Jesus, não sei se você já foi, se participassem, todas as igrejas evangélicas de Curitiba, não cabia dentro de Curitiba. Mas quem vai? E para que vai? Para ostentar carros grandiosos? Ou para glorificar o nome do Senhor? Não, nós não podemos ir na marcha para Jesus, porque a nossa igreja é uma igreja elitista. Legal. Sabia que tinha igreja elitista. Sabia que tem igreja de Jesus. E assim tornam-se incapazes de articular a mensagem no meio em que vivem. Abortam o gerar novo Laos. Abortam o crescimento da nação santa. Abortam pegar alguém das trevas e levar para a maravilhosa luz. Vós que um dia não eres povos. Precisam pegar o caminho de volta do Evangelho, irmãos. Aprendermos a ser indivíduos da nação santa, para a glória de Deus. Viver o pertencimento a Deus e ao próximo. Não é só a Deus não, amado. Nosso compromisso como igreja, que conheceu a misericórdia de Deus na nossa vida. Fazendo falta, irmão. Temos enfraquecido o
reino de Deus no reino dos homens. Temos enfraquecido. Precisamos redescobrir o sentido de sermos igreja. O que é uma igreja? Uma comunidade de vida, de terapêutica para os pecadores e fracos, cheio do amor de Deus e da graça dele. Essa é a igreja, essa é a definição. Por meio de quem o Espírito Santo age sem necessidade de espetáculo. O Espírito Santo realiza a obra dele. Conheço um famoso pregador aí, enxuga o suor com uma toalhinha, R$5.000 a toalhinha. Esses dias eu estava imaginando a cena de Jesus. Sabe aquele pensador? Nós estamos falando de povo escolhido, nós estamos falando de nação santa, nós estamos falando de um povo separado para glorificar Ele. Transforma pecadores em filhos e filhas de Deus para o louvor do seu nome. Como diz o apóstolo Pedro no texto lido: vós que antes não eres povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quero orar com você. Quero orar com você porque quando eu estudei esse texto aqui, a primeira carapuça serviu para minha cabeça. E eu fiquei imaginando a dificuldade que existe, ou que existiu, de alguém me levar para Jesus. O Senhor me escolheu, mas precisou de um casal para fazer o papel de soldado da nação santa, para me apresentar a luz, porque eu vivia em trevas. Um dia aconteceu com você do mesmo jeito. Faça isso com uma pessoa só. Amém? Fique em pé aí, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, dentro da sua simplicidade, dentro do seu infinito amor por cada um de nós, completa no coração de cada um aquilo que eu não tive a competência para falar. Pai amado, em nome de Jesus, põe no coração de cada um o sentido de pertencer ao Senhor, e como povo escolhido, foi separado de cada uma das tribos, línguas e nações para habitar essa nação santa, mas não num sentido exclusivista, individualista, egocêntrico, mas num sentido de crescimento desse pertencimento, com mais pessoas, através da nossa postura e da nossa palavra, que espelham a sua constituição, que espelham o povo escolhido, que dignificam, Pai, a obediência à Constituição, que é a palavra do Senhor escrita. Que haja uma só língua, que haja um só sentido, um só Deus, um só propósito, que haja uma necessidade em cada um de nós de levar mais um para a nação santa. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado.